Boa tarde, pessoal, a todos que estão acompanhando. Vamos para a nossa última revisãozinha. Vai ser sobre a matéria da professora Aline de Direito Processual Penal. Vamos pegar aqui o segundo bimestre. Vamos ver, já foi aqui. Então, a gente tem, pessoal, é uma matéria, eu acho que é porque realmente a professora não conseguiu passar tudo. São apenas 7 páginas de conteúdo. Dá para até memorizar o que dizem essas páginas, né? Então, assim, pessoal, como que a gente vai fazer essa aula de hoje? A gente vai terminar o caderno e depois a gente vai dar uma olhada no livro do lado Falsas Memórias, tá bom? Eu tenho 2 resuminhos preparados, depois eu posso encaminhar para vocês. Um que eu preparei lá no primeiro bimestre e o outro que o Daniel preparou. Então, aí acho que a gente fica melhor, a gente consegue comparar os dois. Mas vamos lá, pessoal. Então, princípios no processo penal. O primeiro princípio é o princípio do contraditório, tá? Ou seja, está lá no artigo 155 do CPP, que fala que o artigo, né, ele traz a distinção entre prova e elementos informativos. A prova deve ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, via de regra, ao longo do processo judicial e com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Então, participação das partes, né? Elementos de informação são aqueles escolhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, tá? São elementos importantes porque auxiliam a formação da opinião delicti, do órgão de acusação, que seria o Ministério Público, e podem criar bases para a decretação de medidas cautelares ou para a decisão de absolvição sumária pelo magistrado. É necessário ressaltar as exceções à regra do contraditório, que seriam as provas cautelares, são aquelas que produzidas em caráter de urgência, cujos objetos correm risco de desaparecer ou se degradar pelo decurso do tempo, não necessita de autorização judicial, tá? Então, prova cautelar, né? A gente lembra de medidas cautelares, medidas provisórias, né? Provas não repetíveis são aquelas que, quando produzidas, não tem como serem produzidas novamente, assim como como o exame de corpo e delito, né? Então, ou também a questão do laudo necroscópico, né? Então, quando você faz a necrópsia do falecido, não tem como você fazer a necrópsia novamente. Então, é uma prova não repetível, tá? E, por fim, as provas antecipadas, similares às provas cautelares, por serem produzidas em caráter de urgência, mas com a diferença de que necessitam de autorização judicial. Tem como exemplo o depoimento de testemunha em situação de risco de morte. Então, a maior diferença entre as cautelares e antecipadas seria justamente a questão da autorização judicial, tá bom? Mas ambas carregam a questão da urgência. Entendido? Próximo princípio seria o princípio da comunhão das provas, pessoal. Comunhão das provas, então, está lá nos artigos 209 e 401, parágrafo 2º, ambos do CPP. Pelo princípio da comunhão das provas, entende-se que, uma vez produzida a prova, ela é comum, pertencendo ao processo e não à parte que a introduziu no processo. Tá? Da mesma forma, a prova não pertence exclusivamente ao juiz e nem é utilizada apenas pela parte que a produziu. Então, a comunhão das provas diz que todos podem utilizar uma prova que foi juntada ao processo, porque ela não pertence à parte que a introduziu. Ela pode até mesmo ser usada como base na acusação, por exemplo, tá? Então, não é apenas uma parte, não, a prova não pertence a apenas uma parte, ela pertence ao processo em si, tá? A comunhão da prova ocorre apenas após a sua produção, ou seja, enquanto a prova não for produzida, a parte pode desistir de sua produção. Entretanto, durante o curso do processo, após sua produção, uma parte só poderá desistir de utilizá-la com a concordância da outra, tá? Porque aí realmente teria a questão da prova pertencendo ao processo e não à parte. Tudo bem? Também outro princípio bem tranquilo da gente entender. O próximo princípio é o princípio da oralidade, tá? Oralidade, pessoal, vem da questão oral, tá? Então, adotado como regra no procedimento penal, dispõe que deve ser dada preponderância, ó, palavra-chave, preponderância, à palavra falada sobre a escrita, mas não é que não vai ter palavra escrita, não, a gente terá, principalmente porque a palavra escrita, ela é mais fácil
de compreender num processo, porque a palavra falada, ela é muito corruptível, tá? A gente tem a própria questão do livro traz as falsas memórias, então a pessoa ela pode sentir-se como se ela tivesse sofrido algo, mas na verdade ela sofreu algo totalmente diferente e ela só falou porque ela pareceu a ela correto falar, entendeu? Ela foi induzida a falar isso. Às vezes o próprio, às vezes a mídia induz uma pessoa a condenar outra pessoa porque a mídia disse, essa pessoa aí, ela é uma pessoa ruim, ela deve ser condenada. Então aí às vezes a prova testemunhal que deveria servir para para a vítima ou para o réu, né? Ela acaba servindo contra o réu, tá? Então, pessoal, não estou defendendo bandido, tá? Gostaria de deixar isso bem claro, mas a gente tem que observar todos esses princípios, tá? E principalmente, como a gente vai ver daqui a pouco, a questão das falsas memórias, tudo bem? Então a preponderância da palavra falada sobre a escrita, sem que esta seja excluída, tá? Então tanto a palavra falada quanto a escrita estão no processo. A escrita, a falada só dá uma preponderância maior, mas a escrita também tem a sua importância, tá? Da adoção desse princípio derivam dois subprincípios. Então, dentro desse princípio, tem dois outros que são menores, né? O princípio da concentração, ou seja, a redução do procedimento a uma única audiência ou ao menor número delas, objetivando diminuir o tempo entre a data do fato e a do julgamento. Então, vai ser sempre priorizada uma audiência só, tá? Então, ou uma ou poucas. Nunca estender o desnecessário, tá? Claro que para casos mais difíceis, obviamente teremos mais audiências, tá? E mais longas, mais duradouras. Tudo bem? Mas existe esse princípio, né? E lembrando que todo princípio pode ser relativizado, né? Esse também. Então, seria justamente essa questão, tá? Da concentração. Entende-se que a diminuição desse período de tempo favorece que a decisão final esteja mais próxima da verdade, de acordo com o artigo 400, parágrafo 1º do CPP, quando não é possível a concentração da audiência, deve-se designar a próxima audiência para a data mais próxima possível, tá? Então, pessoal, é sempre como se você quisesse estabelecer um processo contínuo, tá? Uma continuação do processo penal, porque senão você vai dificultar, porque o processo penal depende muito da questão da oralidade, né? Então, muito das memórias, das lembranças das pessoas, da fala das pessoas. Então, ainda mais que nos outros tipos de processo, ainda mais que nos outros ramos do direito, né? Então, a gente tem que observar esse princípio da concentração. Tudo bem? E dentro também do princípio da oralidade, nós temos o princípio, ou subprincípio, né, do imediatismo. O que fala esse princípio? O juiz ele deve ter contato imediato com a prova colhida, formando o seu convencimento mais facilmente, tá? Então, imediatismo, o juiz tem contato imediatamente com a prova, tá bom? Então, o juiz ele tem acesso mesmo às provas mais com maior sigilo de justiça, porque o juiz ele tem que analisar o caso e eles têm que estar lá imediato, né? Então tem que agir com imediatismo, tá? Por isso que nasce esse princípio. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida quanto ao princípio do contraditório, o princípio da comunhão das provas e da oralidade? Não? Então vamos continuar aqui, pessoal. Princípio da publicidade, artigos. Pode falar, Vi. Você levantou a mão? Matheus, a gente vai poder usar o VAD? Vamos sim, a professora permite. Você pode disponibilizar seu material para a gente ir Vou, acompanhando? pode deixar, Por vou favor. disponibilizar aqui. Muito Só que obrigada. assim, nada. Mas assim, pessoal, o VAD, ele não vai servir tanto, tá? Eu garanto para vocês que essa matéria ela é um pouco mais teórica do que prática, tá? Perdão, Então, acho que não tanto- tem muita necessidade de levar, né? não tem. Mas se vocês quiserem marcar, não faz mal, tá? Não realmente não faz mal se vocês quiserem levar o VAD, tá bem? Eu vou já mandar aqui para vocês, só um momentinho. Então, então, já que a gente não tem dúvida, deixa eu só encaminhar aqui o material, vai estar lá disponível no grupo, e depois eu encaminho para vocês o material da, das falsas memórias, tá bom? Do livro. Então, tá lá para vocês, pessoal.
Vamos continuando aqui com o nosso princípio da publicidade. Pessoal, o princípio da publicidade, ele não é só do direito penal, ele é do processo como um todo, tá? Em regra, o processo, os atos processuais, né, porque a Constituição estabelece, né, no artigo 5º, incisos 33, 55 e no artigo 93, 9 da Constituição, estabelece que os atos processuais, eles vão ser realizados de maneira pública, tá? Então, sempre tem essa questão da publicidade, diferentemente do inquérito, que tem a questão do sigilo, né? O inquérito é sigiloso, né, em regra, sigiloso, então aqui a gente também tem, em regra, a publicidade. Então ele observa que os atos processuais devem ser realizados de forma pública, ou seja, sem sigilo ou segredo, como forma de permitir o controle social dos atos e das decisões do Poder Judiciário. Desse modo, a publicidade fica restrita apenas em situações excepcionais, como interesse social e preservação da intimidade, tá? Diante desses casos, o juiz pode limitar o acesso dos autos e a prática dos atos processuais, desde que sua decisão seja fundamentada, tá bom? Então, se o juiz fundamenta, olha, realmente essa informação aqui, ela é sensível, então o juiz pode instalar um sigilo, tá? Mas, em regra, os atos, né, os processos, eles serão sigilosos. Tudo bem, pessoal? Próximo, princípio da não autoincriminação, né? O Nemotenetur sedetegere, né? Eu acho que estou falando assim. Daquele vídeo lá do carinha que se falava que era autodidata, né? Enfim. É o princípio da não autoincriminação, né? Você não pode produzir provas contra si mesmo. É um princípio das provas também, né? Do processo penal, mas ele também é um princípio que se aplica mais no processo penal, mas não apenas no processo penal, tá bom? Mas é um princípio processual de maneira geral. Então, o princípio da não autoincriminação, então aqui a gente utiliza no processo penal como via de regra, tá bom? Porque ele é constitucional, tá lá no artigo 63 da nossa Constituição. Ele vai falar que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá? O direito ao silêncio, né, que é o do artigo 5º, inciso 63, é apenas uma das várias decorrências do princípio da não autoincriminação, tudo bem? Consiste de forma geral, na proibição do uso de qualquer medida de coerção ou intimidação ao investigado ou acusado, para a obtenção de uma confissão ou para que colabore com os atos que possam ocasionar sua incriminação. Tá? É de extrema importância, já que está previsto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né, bem como na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, a gente lembra da questão da matéria de direitos humanos quando a gente fala de não autoincriminação, tá bom? O STF já declarou que a condução coercitiva do réu ou investigado para interrogatório constante do artigo 260 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, por restringir a liberdade de locomoção e violar a presunção de não culpabilidade. Então, lembrando, pessoal, o CPP, ele precede a Constituição, tá? Então, por isso que esse artigo, ele não foi recepcionado o STF entendeu como não sendo recepcionado pela Constituição de 88, tá? A decisão foi tomada no julgamento das ADPFs 395 e 444, ajuizadas respectivamente pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, identificação de autarquias e partidos políticos que podem influenciar mesmo na formação do direito, tá? Então, seria justamente essa questão da não autoincriminação. Tudo bem? Alguma pergunta quanto a algum princípio, pessoal? Porque agora a gente vai falar de sistemas de apreciação de prova. Esse conteúdo é bem importante, tá? Não que os princípios não sejam, eles vão ser, mas os sistemas, eu acho que eles são um pouquinho mais difíceis de compreender. Então, demanda um pouquinho mais de atenção. Vamos lá. Primeiro sistema, ele é o sistema usado em regra no direito processual do Brasil, é o sistema do convencimento motivado, tá? Lembra daquela questão do livre convencimento motivado? Então, é esse sistema que a gente está falando, que está lá constante no artigo 93, inciso 9 da Constituição e artigo 155 do CPP.
que fala esse princípio? No sistema do convencimento motivado, né, que é a regra no direito processual brasileiro, o juiz natural tem ampla liberdade na valoração das provas, desde que fundamente a sua decisão. Então, pessoal, o juiz ele tem ampla liberdade na valoração das provas. Então, do jeito que ele entender correto, ele poderá conduzir o processo, porque é o juiz quem conduz o processo, e ele vai atribuir a uma prova um valor específico. Ele atribui a cada prova um valor específico, tá? Por exemplo, tem um exemplo claro quando eu trabalho, que é a questão eu faço uma valoração, uma pequena valoração do CNS, tá? Não sei se vocês conhecem o CNS, ou o CNES, né? Ele é um cadastro que uma pessoa que, por exemplo, trabalhou durante a pandemia, ela faz. E aí, pessoal, a gente faz a questão do abatimento do FIES, que é basicamente, se você trabalhou na pandemia, você tem direito a 1%, ao abatimento de 1% por mês trabalhado. Isso dá, né, durante a pandemia. Lá. Então, pessoal, lembrando, aí vem essa questão, né? Eu analiso o CNS e eu dou uma valoração para ele muito maior que eu daria, por exemplo, para a própria petição inicial. Porque com a informação do CNS, eu tenho certeza que algo a ser valorado, que isso serve como uma prova. Tá? Mesma coisa que no sistema do convencimento motivado. Você dá um valor a uma determinada prova. Você considera uma prova sobressalente, numa prova que prepondera. Não que as outras provas não sejam importantes, mas essa prova preponderará nessa questão. Tá? Então, o juiz natural tem ampla liberdade na valoração das provas. Deste modo, além da discricionariedade de apreciação da prova, isoladamente no seu conjunto, existe a obrigatoriedade de motivação da decisão. A necessidade de fundamentação permite às partes verificar que a convicção do juiz foi realmente extraída das provas, além de poder entender os motivos que o levaram a tal decisão. Palavra-chave desse sistema, pessoal, é a fundamentação, tá? Então, o juiz ele pode apreciar realmente a prova, mas ele precisa fundamentar as suas decisões constantemente, todas as vezes, tá? A adoção desse sistema gera alguns efeitos, quais sejam o valor relativo das provas, então nenhuma prova é absoluta, tá? E não há hierarquia de provas no processo penal. Mesmo a confissão tem valor relativo. Então, aquilo que a gente entende, né, é um brocardo jurídico, que é a confissão é rainha das provas, né? Confessio extragina probationum, né? Esse, esse brocardo, ele não pode ser utilizado nem mesmo no processo penal, porque nenhuma prova, a confissão ela não deve ser chamada de rainha das provas, porque ela tem valor relativo, tá? Então, isso nos termos do artigo 197 do CPP. No entanto, como já destacado, essa liberdade de valoração sobre a pertinência ou não de uma prova não é absoluta, tendo sempre o juiz que fundamentar coerentemente sua decisão. Nunca nada vai ser aqui absoluto, tá? O próximo efeito seria que toda prova deve ser valorada ou apreciada, então o juiz deve valorar todas as provas produzidas no curso do processo, mesmo que para refutá-la, então o juiz ele não pode simplesmente ignorar uma prova, ele precisa verificá-la, né, o quanto que essa prova é importante para o processo, se não o for, ele pode refutar, falar, olha, ela não tem pertinência no processo, mas ele não pode simplesmente ignorá-la, tá? E, por fim, a validade das provas. Desde que lícitas e legítimas, todas as provas presentes no processo são válidas. É possível, portanto, a utilização de meios de prova não previstos em lei, seria uma prova inominada, né? Assim como meios de prova cujo procedimento probatório não esteja delimitado pela lei, né? Que seriam as provas atípicas, desde que as provas sejam inseridas nos atos do processo, tá bom? Então, pessoal, as provas, elas são, em regra, válidas, tá? Mesmo aquelas que não sejam, não previstas em lei, né? E mesmo aquelas que o procedimento probatório não seja delimitado pela lei. Então, a prova, ela pode ainda existir. Agora, qual que é o problema disso, pessoal? É que, se ela for lícita e legítima, for extraído de uma forma lícita ou legítima, tá? Existe uma diferença entre atípico e ilegítimo, né? Ou ilícito, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque para você ir do atípico para o ilícito, tá ali, né? Tá bem perto. Tudo bem? Alguma dúvida quanto ao sistema do livre convencimento? Não?
O próximo sistema é o sistema da íntima convicção, tá? Que ele também é conhecido como sistema da certeza moral do juiz ou da livre convicção, aquela em que a valoração livre da prova. Ele é um sistema parecido com o convencimento motivado, mas tem uma pequena diferença aqui, que é pequena grande, que faz literalmente eles serem, apesar de parecidos, totalmente diferentes. Nesse sistema, não há qualquer exigência de motivação da decisão, ou seja, o juiz, no entendimento do juiz, ele pode atribuir, pode fazer da forma como ele bem entender, tá? Então, ele é livre para decidir com base nas provas, com base em provas que não estejam nos autos, ou mesmo em desacordo com as provas dos autos, tá? Então, pessoal, mesmo tendo prova, ao contrário, o juiz ele está livre de decisão. Ele nem precisa fundamentar, ele não precisa mostrar os seus motivos. Isso obviamente, eu não preciso dizer que isso não é regra no processo, no direito processual brasileiro, tá? Não é regra, mas ele pode ser aplicado, tá? Então, nesta ótica, a convicção do juiz pode ser formada por motivos subjetivos, então, intrínsecos ao próprio juiz, sem a exigência de fundamentação, tá? Então, ele não foi adotado como regra no direito brasileiro, mas está previsto como exceção em relação às decisões dos jurados no tribunal do júri, as quais não precisam ser motivadas. Isso porque, de acordo com o artigo 5º, incisos 38 da ACF, é garantido ao júri o sigilo das votações. Ou seja, pessoal, a única exceção da prova, né, do sistema de íntima convicção, que ele realmente não existe no direito brasileiro, com uma exceção, que é a questão do tribunal do júri, tá? Porque esse sistema ele não funciona, tá? É um sistema realmente que não funciona, porque o juiz ele está livre de decisão, ele não precisa motivar as suas decisões. Isso é muito perigoso, tá bom? Mas então a gente lembra, não é o sistema que a gente adota só para o tribunal do júri que entende como devido. E o último sistema é o sistema da prova tarifada, tá? Ou seja, também conhecido como sistema de regras legais, da certeza moral do legislador ou da prova legal. Esse sistema entende que os meios de prova têm valor probatório fixado em abstrato pelo legislador, cabendo ao juiz tão somente apreciar o conjunto probatório e lhe atribuir o valor conforme estabelecido em lei, tá? Ou seja, a prova tarifada, cada prova já tem um valor estabelecido pelo legislador, mas o legislador estabeleceu esse valor de maneira subjetiva, tá? Então, cabe ao juiz apreciar esse valor atribuído pelo legislador no caso em concreto, tá bom? Então, cada prova já possui um valor pré-estabelecido, vinculando o magistrado, que deve se balizar por uma soma matemática para proferir a sentença. Desse sistema deriva o conceito de confissão como rainha das provas, já que possuiria um valor acima das demais, tá bom? Então, aquele brocardo, né, que eu falei, da confissão sendo rainha das provas, ele deriva desse sistema aqui, tá? Ou seja, a prova tarifada, cada prova tem um valor específico, cada prova tem um valor diferente, e tem provas que são mais importantes que as outras, e tem provas que são cabais, que elas literalmente fazem o processo, por exemplo, a confissão, por esse sistema da prova tarifada. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida quanto a algum sistema? Não? Agora a gente vai passar para as fases do procedimento probatório, tá? São algumas fases que a gente tem que entender, tá? Mas fiquem tranquilos porque a gente vai com calma, tá bom? Essas fases aqui, pessoal, elas são o conteúdo mais longo do nosso caderno. Mas também, né, pessoal, não é um caderno muito grande, para falar a verdade. Então vamos lá. Fases do procedimento probatório. Quais são elas? A fase da preposição. Então, preposição ou proposição, pessoal? Aqui está proposição. Acho que é proposição, tá? Proposição. Então, a fase da proposição é a etapa em que é feito o requerimento, ou seja, a solicitação da produção dos meios de prova, tá? Então, a proposição deve ser apresentada na própria peça de acusação, né? A denúncia ou a queixa-crime. E, quanto à defesa, o momento do requerimento é da apresentação da resposta à acusação. Isso vale, por exemplo, ao rol de testemunhas, nos termos do artigo 41 e 402 do CPC. Ou seja, pessoal, a primeira fase é quando você propõe a prova. Você fala, olha, pretende provar o alegado
protesta por todos os meios de prova admitidos em direito para provar o alegado, em especial a prova pericial, a prova testemunhal, enfim. Nessa fase aqui, essa fase que você propõe fazer uma prova, trazer uma prova, tá? Então, o momento da acusação é na denúncia ou na queixa-crime, e o momento da defesa é na resposta à acusação. Tudo bem? Então, pessoal, lembrando que isso é um princípio processual geral. Se você não apresenta a prova no momento correto, preclui o direito, tá? Então, não tem como você apresentar uma prova posteriormente ao processo, por exemplo, na fase isso do processo civil, tá? Na fase ali de impugnação, a contestação, você apresentar uma prova nova, não pode, tá? Porque a impugnação não é o lugar para ser trazidas provas novas. A não ser que, obviamente, tenha alguma exceção, alguma medida de exceção, mas em regra não poderia, tá? Não é o momento certo para trazer as novas provas. Mesma coisa aqui na proposição. Tudo bem, pessoal? Então, existem momentos certos para apresentação de provas. O momento certo, então, a proposição da acusação é na denúncia, ou na queixa-crime, e o momento certo da defesa é na resposta à acusação. Tudo bem? Agora a gente vai passar, pessoal, para a etapa da admissão, ou seja, o magistrado, então o juiz, ele vai avaliar os requerimentos feitos pelas partes na etapa anterior da proposição do procedimento probatório, tá? A partir da avaliação, o magistrado poderá deferir ou indeferir as provas solicitadas. Basicamente, pessoal, você vai chegar lá, o juiz vai olhar aquelas provas e ele vai admiti-las. É a admissão. Ele vai falar, beleza, essa prova aqui, ela tem a ver com o processo. Essa daqui não tem nada a ver com o processo, então eu vou indeferi-la ou desentranhá-la, enfim, tá? Então, o juiz vai admitir a prova, ou ele admite ou não admite, tá? Então, a partir da avaliação, ele pode indeferir ou indeferir as provas. Tudo bem? Então, de acordo com o CPP, somente provas tidas como irrelevantes, impertinentes ou com caráter protelatório poderão ser indeferidas pelo magistrado. Tudo bem, pessoal? Então, seria justamente essa etapa da admissão. Na próxima etapa, seria a etapa da produção da prova. É a fase em que se realizam os atos processuais destinados à produção da prova, como a apresentação de documentos, a oitiva de testemunhas, a realização de perícias, etc. Pelo princípio da liberdade probatória, quanto ao momento da prova, em regra, as provas podem ser produzidas a qualquer momento. Em regra, a produção de prova pode ser feita a qualquer momento, tá? Mas lembrando que tem momentos certos para você requerer a produção de prova, tá? As provas, elas podem ser apresentadas provas novas, mas o momento de você requerer a produção de prova, ele é um momento específico, tá bom? E aqui agora a gente vai para a questão da valoração das provas, tá? Então, a fase da valoração é o momento da própria sentença, e o que o magistrado, utilizando-se de seu livre convencimento motivado, aprecia cada uma das provas produzidas ao longo da fase probatória para proferir sua decisão. Por que não é livre convencimento, pessoal? Porque ele precisa ser motivado, tá? Não é apenas livre convencimento, ele precisa trazer os fundamentos que fundamentaram a decisão do juiz. Tá? Então, ele vai apreciar cada uma das provas produzidas aqui na etapa da valoração, né, na própria sentença, e aí ele vai dar o seu parecer, tá bom? A prova ilegal, então agora a gente fala de provas ilegais, tá? É aquela obtida por meio da violação de normas legais ou de princípios de natureza material ou processual. Deve ser entendida como um gênero do qual são espécies as provas ilícitas, ilícita por derivação e ilegítima. Quais são essas provas ilícitas, ilícita por derivação e ilegítima? Vamos lá, pessoal. As ilícitas, tá? Então, pessoal, são aquelas obtidas por meio da violação de regra de direito material que ofenda, direta ou indiretamente, garantia ou princípio constitucional. Logo, sempre que houver a obtenção de prova em detrimento de direitos e princípios reconhecidos pelo texto constitucional, independentemente do processo, a prova será ilícita, tá bom? Então, lá, a Constituição dispõe no inciso 56 do artigo 5º, que são inadmissíveis nos processos as provas obtidas por meios ilícitos, tá? Então, existe uma limitação àquelas
provas que são obtidas mediante violação de regra de direito material, tá? De regra de direito de garantia ou princípio constitucional, tá bom? Então, por exemplo, uma prova que é mediante a violação da liberdade de expressão ou violação da liberdade de uma pessoa, tá? Violação da vida de uma pessoa, da integridade física de uma pessoa. Todas essas são provas ilícitas, tá bom? Entretanto, então, as provas ilícitas, elas não são admitidas no processo penal. Inadmissibilidade, lembra a segunda fase aqui, ó? Então, proposição à admissão. Elas são, ó, irrelevantes, impertinentes ou com caráter protelatório poderão ser indeferidas pelo magistrado. Aqui, elas serão inadmitidas, tá bom? Inadmissibilidade, ou seja, se acostadas aos autos, precisam ser desentranhadas, porque essas provas são ilícitas, tá? Existe uma exceção, entretanto, que a doutrina majoritária entende que, se esta for a única prova da inocência do acusado, ela poderá ser utilizada. Então, havendo uma única prova, contanto que lícita, mesmo que seja ilícita, mas que prove a inocência do acusado, ela poderá ser utilizada, tá bom? Justamente por causa daquela questão da gente priorizar, né, a inocência, né, até que se prove o contrário. Tudo bem, pessoal? Quanto a provas ilícitas, alguma pergunta? Agora a gente vai para as provas ilegítimas. Depois a gente volta nas ilícitas por derivação. Por sua vez, a prova ilegítima é aquela produzida mediante a ofensa de uma norma de natureza processual. É o caso, por exemplo, de perícia realizada por apenas um perito não oficial, tá? Então, como não há ilicitude, o juiz deverá tomar as providências necessárias para a correção ou complementação da prova ilegítima. Ou seja, pessoal, a prova ilegítima, ela tem uma natureza de, não há crime na natureza da prova ilegítima. Só há um erro, uma ofensa de uma norma de natureza processual. Não há um crime estabelecido, não é ilícito. Esse é um erro simplesmente grosseiro, mas que pode ser ainda, ou às vezes não pode ser corrigido, né? Mas que deverá ser corrigido, tá? Exemplo é a questão clara. Se for um perito que não tem a capacidade, ele não é oficial, ele não poderá produzir uma prova pericial, tá bom? Embora, mesmo que ele seja muito bom no que ele faz, ele não poderá produzir porque ele não é oficial, tudo bem? Então, como ocorre a violação de norma processual, a prova legítima pode estar sujeita à nulidade, observados 4 princípios básicos, tá? Nenhuma nulidade será declarada quando não houver prejuízo. Então, não há nulidade sem prejuízo, conforme o artigo 563 do CPP. Então, se vocês verificarem essa questão aí, tá em francês, tá? Então, não há, literalmente, a tradução não há nulidade sem prejuízo, tá? No documento da professora estava apenas as primeiras 4 palavras, que o pas de nullité são aqui, aí parava no sans aqui. E aí eu verifiquei, eu pesquisei, e tem ainda essa palavra aqui, que é o prejuízo em si, tá? Então, se vocês estão verificando apenas pelos slides, adicione essa palavra ali, que é a questão desse entendimento, desse princípio em si, tá? Próximo, nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa, princípio da lealdade ou boa-fé, tá? Então, você não pode arguir a nulidade se você deu causa à nulidade, tá bom? Tudo certo? Nenhuma das partes pode arguir nulidade que só interessa a parte contrária, tá? Isso também faz muito sentido. Por que você vai arguir uma nulidade que vai interessar somente a parte contrária e não você? Não faz, né, não faz muito sentido. Isso está lá no CPP, no artigo 565 também, tá? E não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade ou na decisão da causa, tá? Isso também está lá no CPP, no artigo 566, tá? Então, pessoal, se aquele ato processual ele não houver influído na apuração de verdade ou na decisão da causa, ele não vai ser declarado nulo, tá? Às vezes esse ato processual não foi nem tão importante assim, e por isso que ele poderá não ser declarado nulo, tá bom? Porque ele não influenciou diretamente na decisão, tá? O juiz ele não se utilizou daquele ato ou daquele fato para motivar a sua decisão. Então, por isso que seria esse um princípio, tá? No caso de nulidade absoluta,
esta pode ser arguida a qualquer momento. Então, nulidade absoluta, lembra, é matéria de ordem pública, né? Então, pode ser arguida a qualquer momento. Ela não vai convalescer, então ela nunca vai ser validada, né? Então, porque ela é nula de pleno direito, tá? Então, no caso de nulidade absoluta, essa pode ser arguida a qualquer momento, enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão. Então, ela pode ser arguida realmente a qualquer momento, não havendo trânsito em julgado, aí realmente não vai ter mais como, né? Porque trânsito em julgado não tem mais como trazer novas alegações. No caso de sentença condenatória ou absolutória imprópria, as nulidades absolutas podem ser arguidas mesmo após o trânsito em julgado. Então, somente nos casos de sentença condenatória ou absolutória imprópria. Eu não sei o que é sentença condenatória e absolutória imprópria. Vamos ver aqui. Sentença condenatória imprópria. É uma sentença, no contexto do direito penal, é uma sentença absolutória, é a condenatória imprópria, mas que ao invés de simplesmente liberar o réu, impõe uma medida de segurança. Isso ocorre quando o réu é considerado inimputável, tá bom, pessoal? Então, a condenatória imprópria, quando ela é absolutória, mas ela tem uma condenação do réu, tá bom? É a mesma coisa da absolutória imprópria, tá? Então, ela é condenatória, mas ela tem alguma coisa que é absoluta, que iria absolver o réu, tá? Existe alguma circunstância de absolução, tá? Então, pessoal, aqui no caso havendo essa sentença condenatória ou absolutória imprópria, essas nulidades elas podem ser arguidas mesmo após o trânsito em julgado. Tudo bem? E no caso de nulidade relativa, porém, entende-se que sua arguição deve ser feita no momento oportuno, sob pena de preclusão, além da necessária comprovação de prejuízo, tá? Então, como eu falei, pessoal, existe um momento para alegar provas. Então, e se esse momento não for verificado, ocorrerá a preclusão, tá bom? E a gente agora termina com as provas ilícitas por derivação, tá? Estas são realmente muito importantes e são muito concorrentes, elas acontecem muito na nossa, na nossa vida, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A prova ilícita por derivação é uma prova que deriva de outras provas, as quais são ilícitas, tá? Então, ela é ilícita por derivação, porque ela deriva de uma prova ilícita, tá? Para compreender melhor o tema, é preciso conhecer a teoria norte-americana denominada frutos da árvore envenenada, consagrada no artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Fala o quê, pessoal? A teoria dos frutos da árvore envenenada determina que, quando uma prova for produzida por mecanismos ilícitos, não é possível aceitar as provas que destas se originarem. Por exemplo, você fez uma prova, você conseguiu um meio de prova, tá? Você provou alguma coisa, mas essa prova foi adquirida de maneira ilícita. E dessa maneira ilícita, você adquiriu outra prova, também ilícita por derivação, tá? Então, você não pode deixar esse princípio, ele fala que se algo está errado, se algo é ilícito, ele não deverá permanecer, não deverá subsistir no processo penal, tá bom? Então, uma prova é ilícita também quando a prova que originou ela for ilícita, tá? Ela é ilícita por derivação. A ideia é que o sistema probatório seria incoerente se deixasse de estender a ilicitude às provas derivadas daquela obtida por meios ilícitos. Então, se você obteve por meios ilícitos uma conversa telefônica, qualquer prova dessa conversa telefônica também seria ilícita, tá? Não faria sentido se não fosse, tudo bem? Então, lá no artigo, então, como a gente viu, no 157, em parágrafo 1º, tá? Então, no Brasil, consagrou-se essa teoria como a teoria da prova ilícita por derivação ou ainda do efeito à distância, tá bom? Do mesmo artigo, do 157, a gente tem o parágrafo 2º, né, que fala da teoria da fonte independente, né, que fala, ou seja, considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova, tá? Então, de acordo com essa teoria, ou exceção da teoria da fonte independente, ou exceção da fonte independente, se o órgão da persecução penal, então, seria
MP, demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que não tenha relação de dependência nem decorra da prova originalmente ilícita, esses dados probatórios devem ser admitidos. Ou seja, pessoal, se o MP identificar uma prova que não tem relação direta, tá, com, não tem relação de dependência com uma prova originalmente ilícita, ela vai ser considerada, tá? Ela poderá ser considerada para o processo. Teoria da fonte independente. Então, ela é independente, uma fonte que é independente das provas produzidas, tá bom? Então, ela é uma fonte ainda legítima, tá? É necessário provar a legitimidade dessa prova, tá? Então, é necessário que ele prove, olha, a gente não adquiriu de maneira ilícita, tá? Se eu tenho um exemplo disso, seria difícil agora pensar num exemplo. Deixa eu pesquisar aqui, exemplo da aplicação da teoria da fonte ilícita, da fonte independente, aplicação da teoria da fonte independente. Vamos ver aqui. Exemplo. Ó, esse é um exemplo que o Gemini deu, tá bom, pessoal? Mas vamos analisar. Imagine que a polícia, sem mandado judicial, invade a casa de um suspeito e encontra drogas. Essa descoberta é ilícita, pois a busca foi realizada de forma ilegal. No entanto, durante a investigação, uma testemunha, de forma independente e voluntária, informa a polícia que o suspeito também guarda drogas em outro local. Essa informação da testemunha é considerada uma fonte independente, pois não derivou diretamente da busca ilegal na casa, tá bom? Então, essa prova testemunhal, vou até colocar esse exemplo aqui, achei legal, depois eu imagino, depois eu coloco esse exemplo ali lá no, vou colocar até no grupo, e aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, esse um bom exemplo, eu achei esse realmente um bom exemplo. Então, pessoal, essa prova testemunhal que falou para os policiais, essa testemunha que falou para os policiais, deve ser considerada uma fonte independente, tá? Ela não guarda relação quanto à questão do mandado, do mandado não, da invasão do domicílio, tá bom? A invasão é uma coisa, a prova testemunhal é uma outra coisa, são coisas diferentes e independentes entre si, tá bom? A descoberta inevitável ocorre quando, ao mesmo tempo em que há a produção da prova ilícita por derivação, já está presente nas circunstâncias do caso um estado em que se conclua que tal prova seria encontrada de qualquer jeito. É necessário demonstrar dados concretos que confirmem que a descoberta seria inevitável. Ou seja, pessoal, descoberta inevitável é quando você tem todos os indícios nos autos que aquela prova iria ser descoberta de uma maneira ou de outra, tá bom? Então, ela não seria, essa descoberta inevitável, o próprio nome diz, ela não poderia ser evitada, mas é necessário provar que essa prova não poderia ser evitada, tá bom? É necessário demonstrar dados concretos que confirmem que essa descoberta seria inevitável, tá bom? Então, seria. Eu li a teoria da descoberta inevitável, né, pessoal? Perdão. Vamos voltar um pouquinho. Então, tem uma próxima teoria, que é a da descoberta inevitável, que eu já antecipei para vocês, mas de acordo com essa teoria da descoberta inevitável, ou exceção da fonte hipotética independente, caso se demonstre que a prova derivada seria produzida de qualquer modo, independentemente da prova ilícita originária, esta deve ser admitida, tá bom? Então, pessoal, seria justamente isso. Você tem essa descoberta independente, né? Essa descoberta inevitável. Aquela prova vai ser descoberta de qualquer forma. Descoberta inevitável. Tá bom, pessoal? Não tem como evitá-la, realmente. Mas é necessário que o MP prove, por exemplo, o MP, né? Prove que aquela descoberta realmente seria inevitável, em qualquer hipótese, tá bom? Se não, ela toma o risco de não ser considerada lícita. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida ainda subsiste? Não? Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha ali no resumo do livro, tá? Esse resuminho que o Daniel preparou, ele é um resuminho que, assim, ele tem uma página só, tá? Então, ele é um resuminho chiquetoso, é um resuminho que vai ajudar vocês, tá? Uma página só? Não.
Não tem uma página, tem 7, mas assim, 7 páginas é muito melhor que ler 300 e poucas, né? Então, é um resuminho preparado também pela inteligência, tá? E eu vou encaminhar para vocês, tá? Esse resuminho também lá no grupo, e vocês deem uma olhadinha, né, nesse resumo, porque assim, se a gente, eu basicamente faria a leitura, tá? Desse resumo. O que realmente eu não acho que é necessário a gente fazer na nossa aulinha aqui, tá? Então, deem uma olhadinha nele, e eu vou também encaminhar aquele que eu fiz originalmente, que era para a primeira prova, tá? Eu vou encaminhar para vocês de novo. Eu acho que eu já tinha encaminhado, tudo bem? Aí eu encaminho, vocês dão uma lidinha, e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem. Ela disse que vai ser apenas uma questão sobre o livro, então, Murilão, ela falou que vai ter uma questão na prova. Pode ser que tenha mais, tá? Mas eu acho que vai ser apenas uma, tudo bem? Mas assim, né, querendo ou não, pessoal, fica meio difícil se for apenas uma, porque só tem só tem 8 páginas de conteúdo, não tem muito, entendeu? Então pode ser que ela estenda um pouco mais, tá? Às vezes compensa dar uma lidinha, sabe? Às vezes só consegue, só, só de ter lido o resumo, você faz o, o, a prova, você responde a pergunta, tá bom? Aí eu vou encaminhar para vocês então, pessoal, como forma de PDF, e eu acredito que é isso, tá? Seria justamente isso, essa é a nossa matéria de hoje, tá? Estou aberto a perguntas, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me mandem, tá? Mas é isso, eu não sei se tem alguma coisa a mais para falar. Lembrando que esse conteúdo realmente é muito curto, tá? Então dá até para a gente verificar tudo e foi bem rapidinho, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Agradeço a presença de vocês nessas semanas de prova. Desejando uma ótima prova para vocês amanhã. Deus abençoe, vai dar tudo certo. Vamos orar para que seja uma prova tranquila, tá? E é isso. Estou aberto a dúvidas. Se vocês mandarem para mim, eu vou tentar responder ainda hoje, beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelos coraçõezinhos, pelas palmas. Agradeço a presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Amém, João. Obrigado, meu querido. Tchau, tchau.